Tô entrando na minha live aqui, Chico. O que foi? Alexandre, liberado? Sim, a sala está aberta, já tem 10 pessoas, pode iniciar. Ok, tá bom, obrigado. Amigos, boa noite. Obrigado por estarem conosco mais uma vez na nossa já tradicional live da Vice-Presidência do Interior, às terças-feiras, às 18 horas. E hoje estamos recebendo dois nomes muito interessantes. Nós vamos fazer um apanhado sobre o mercado estadual e o mercado nacional, o mercado imobiliário, perspectivas, economia. E então, desejo que sejam todos bem-vindos. Se tiverem que fazer as questões, que façam através do chat, que eu irei direcionar aos nossos convidados palestrantes. Estamos recebendo hoje a nossa diretora regional do nosso escritório do Secov em Campinas, a Kelma Camargo. Kelma, boa noite, obrigado por estar atendendo a esse nosso convite. Kelma. Boa noite a todos, e eu é que agradeço e espero que a participação seja bastante grande para que nós possamos estar discutindo aí um assunto que tanto nos interessa. Sem dúvida, obrigado, Kelma. Também estamos recebendo o já conhecido de todos, nosso palestrante mora para o interior de São Paulo, Celso Petrucci, economista-chefe do Secov e vice-presidente da Câmara da Indústria Imobiliária, da CBIC, da Câmara da Indústria da Construção. Celso, boa noite. Mais uma vez, obrigado por estar conosco, atender a esse nosso convite da Vice-Presidência do Interior. Boa noite, Fred. Boa noite, Kelma. Um prazer estar aqui junto com vocês e passar essa hora e pouco aí junto com vocês, trocando ideias aí sobre o mercado imobiliário aí de Campinas, sobre a economia e sobre o que a gente vem acompanhando aí no país. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Celso. Então, já dando prosseguimento, estarei passando a palavra para a nossa diretora regional, Kelma, que estará abordando o mercado imobiliário de Campinas e região. Um breve currículo da nossa diretora regional, a Kelma Tavares de Camargo, é advogada, atuante na área da construção civil e trabalhista, ligado ao setor imobiliário, iniciou sua carreira em 1979 na área da construção civil, trabalhando com obras a preço de custos e obras financiadas no sistema financeiro, administradora de imóveis e, em dezembro de 1986, fundou a Anaquel para atuar na área de administração condominial, graduada pelo EREM em 2001 e participando ativamente de eventos ligados ao setor imobiliário. Kelma, a palavra é tua, Kelma, à vontade. Obrigado. Eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui com vocês, a fim de que nós possamos estar mostrando e demonstrando os números que nós obtivemos como resultado da nossa pesquisa. Lembrando que, anualmente, o Secov, em parceria com uma entidade, este ano o nosso parceiro foi a empresa Brain, nós fizemos o levantamento do mercado imobiliário de Campinas e região. E eu quero dizer a vocês que eu aproveitei, pensei alguns slides que eu achei extremamente interessantes e que suscitariam uma boa discussão, principalmente para a gente dar umas farpadas no Celso, que está aí conosco, e que vai, com certeza, conseguir nos ajudar a explicar algumas coisas, porque senão não teria muita graça, né? E como todos já me conhecem, eu não vou fazer a leitura da pesquisa inteira na apresentação, ela estará à disposição de todos os nossos associados a partir deste evento, para que todos possam ter a sua íntegra,
mas eu achei que seria importante nós pensarmos alguns pontos, e é neste ponto que eu vou conversar com vocês. Então, assim, eu acho bastante importante que vocês saibam que nós estamos fazendo uma comparação de períodos iguais, né? Então, sempre levando em consideração julho de 19 a agosto de 20 e, respectivamente, o período anterior. E neste ínterim, nós tivemos diversos contratempos, que nós vamos ter oportunidade de falar, e que repercutiram no mercado, que estava em franco desenvolvimento. Não vou dizer que ele parou de crescer, mas ele, obviamente, estagnou, se retraiu para pensar e para motivar o empresariado da construção civil a colocar no mercado aquilo que efetivamente os consumidores estavam procurando, porque nenhum consumidor parou de procurar e parou de comprar também não. Só que eles procuravam coisas mais pontuais e objetivas para atender exatamente aquele momento em que todos nós passamos e atravessamos. Então, assim, só para poder angariar esses números, eu gosto de dizer que de agosto de 2019 até de agosto de 19 a julho de 20, Campinas e região teve 2.972 imóveis lançados. E isto representou uma diminuição do mesmo período do ano anterior de 33%. Tá? Quando nós tivemos naquela oportunidade 4.467 lançamentos, unidades lançadas. No acumulado dos 12 meses, que é o que eu estou apresentando aqui para vocês, nós tivemos 3.160 unidades comercializadas, o que representou uma redução de 17,4% em relação ao mesmo período de 18 a 19, quando foram negociadas 3.827 unidades. Apesar da retração deste mercado e deste ponto, vamos dizer, e aí eu gosto de mostrar este quadro que vocês vão ver, que foi o acumulado dos 12 últimos meses, com aquela totalização dos 3.000 imóveis, vocês podem verificar que, sem sombra de dúvida, o imóvel que mais se destacou nesta situação e neste ponto são os imóveis de 2 dormitórios econômicos e os imóveis até 45 metros quadrados de área útil, tá certo? Então, assim, é indiscutível este ponto, e todos os anos nós temos visto exatamente isso. Aqui embaixo eles apontam os preços, a faixa de preço e o faseamento da obra, como é que eles foram vendidos, ainda na planta ou em construção. Então, assim, para deixar muito claro que não existe nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma preocupação mais do adquirente em adquirir o imóvel na planta. Tá? E eu acho isso muito bonito, porque nós voltamos lá aos meus tempos, quando eu iniciei na construção civil, e o Celso também, com certeza, onde nós comprávamos e comercializávamos imóveis na planta com muita tranquilidade, muita facilidade. O mercado absorvia isso com bastante tranquilidade. Tivemos uma época de algumas dificuldades, mas esta fase também a gente pode ver que ela está também, de alguma maneira, ultrapassada, porque se vocês olharem, 1.138 imóveis na planta e 1.800 em construção. E quando a gente fala em construção, não é porque ele está pronto também, não. Tá? Então, para mim, é tudo na planta. Tá? Mas eu acho bastante importante demonstrar e falar sobre esses números com vocês. Depois, então, nós temos aquilo que eu mostrei para vocês, uma queda de 17,4% na comercialização de imóveis residenciais novos na cidade de Campinas nos últimos 12 meses, em detrimento da diferença que nós tivemos no mesmo período do ano passado. Tá?
Acho que é bastante importante também nós mencionarmos e falarmos que entre agosto e julho de 2020, falarmos sobre o valor de venda, que totalizou 1.256.000 reais, que foi um volume 14,2% vamos dizer assim, registrado no levantamento passado, que atingiu só 1.099.000. Então, assim, mesmo a gente tendo uma redução, conforme eu mostrei no slide anterior, de 17%, o que se comercializou este período, que foi 14% a mais, nós tivemos uma lucratividade bastante interessante e bastante importante. Tá? Então, para mostrar que o mercado, de qualquer maneira, ele cresceu, ele se desenvolveu e ele girou. O mercado girou neste período, o que eu acho bastante interessante vocês saberem e ficarem atentos a isso. Da mesma maneira, eu trouxe aqui a participação do VGV no que foi vendido, no que ficou acumulado naqueles milhões que eu acabei de falar para vocês. E a gente volta a falar sobre os imóveis de 2 dormitórios econômicos, que é a cereja do bolo da construção civil, tem sido pelo menos, tá? A área útil da mesma maneira, a faixa de preço e a fase da obra, tá? Então, sempre lembrando, os imóveis prontos têm uma representatividade bastante pequena frente aos imóveis ou na planta ou em construção, que está crescendo e que está se desenvolvendo. Então, assim, eu acho muito importante nós sabermos que em julho de 2020, nós finalizamos neste período, deixa eu só passar aqui, que eu acho que aqui vai nos mostrar bastante bem a proporcionalidade do lançamento e da venda, que eu acho que é um quadrinho muito legal, né, que ele mostra o valor, vamos dizer assim, dos imóveis de 2 dormitórios, que foi no total lançado 10.131 unidades, vendidos 6.700, e como a gente tem sempre falado, os imóveis de 2 dormitórios econômicos concentram a maior parcela dos lançamentos e das vendas, tá? Por quê? Porque é um imóvel muito procurado, é um imóvel que as pessoas desejam, não só para morar, mas muitos também acabam adquirindo como investimento, tá? O que mais eu gostaria de pontuar para vocês neste período, além de tudo isso que vocês estão vendo aqui, que eu acho muito importante, é que mesmo com uma certa retração, nós tivemos aí no período, o que eu posso trazer para vocês de importante? Os imóveis de 2 dormitórios econômicos se destacaram em praticamente todos os indicadores, entre agosto de 19 e julho de 20, registrando a maior quantidade de lançamento. Eu acabei de mostrar para vocês aqui anteriormente, foram lançados 1.667 unidades e foram vendidas 1.780, tá? Sendo como oferta final um total de 2.225. Os imóveis de 3 dormitórios também tiveram um excelente desempenho, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que os imóveis de 3 dormitórios, eles também tiveram um excelente desempenho dentro do VGV, porque eles representaram 417 milhões. Já os de 3 dormitórios econômicos tiveram ainda um valor sobre a oferta praticamente de comercialização em 100%. Tá? Não sobrou nada. Por quê? Porque é um imóvel que muitas das famílias procuram. Esse êxodo que nós vimos nesse período também dos grandes centros para os pequenos centros, trouxeram as famílias que procuravam imóveis que não podiam ser tão pequenos assim. Então, isso também ajudou, e eu acho que é vamos dizer assim, um empreendimento. Deixa eu achar aqui o de 3 dormitórios. Deixa eu achar ele aqui. Acho que está aqui, ó. O de 3 dormitórios está aqui, ó. Ele também teve uma representatividade de valor, vamos dizer assim, de participação no lucro da nossa região de 417 milhões, tá? Então, realmente é um outro empreendimento que se destaca, e quem tinha este produto na carteira teve um excelente desempenho.
Agora, o que eu gostaria de deixar bastante claro para vocês é que o mercado estava em ritmo crescente, nós víamos crescendo, né, nos lançamentos, nos imóveis colocados para construção, quando as pessoas acabaram se retraindo e deixaram os lançamentos para o segundo semestre de 2020. E aí, nesse aspecto, nós tivemos aí os lançamentos, vamos dizer assim, um decréscimo de lançamentos que praticamente representou 30% de, vamos dizer assim, uma palavra bem chucra, voltamos atrás em 30%. No entanto, se nós compararmos os 12 últimos meses de avaliação de toda essa situação que nós tivemos no mercado, e melhor ainda, se avaliarmos os últimos 36 meses que esta pesquisa ocorre, de agosto de 2017 até julho de 2020, os lançamentos totalizaram 10 mil imóveis. 10 mil imóveis, que seria esse quadrinho que nós tivemos nos últimos 36 meses, 10 mil imóveis com um total de venda de 6.741, ou seja, 66% da oferta, tá, dos imóveis ofertados ao longo desses 36 meses foram comercializados e vendidos. Então, isto é um índice que nos deixa, assim, extremamente confortáveis e, assim, muito esperançosos de que nós teremos agora, a partir desses meses, uma nova ascensão de lançamentos e de vendas. Por quê? Porque as pessoas precisam continuar a comprar, as pessoas precisam continuar a morar e a viver. Então, como ela faz isso? Adquirindo e comprando imóveis, tá? E outra, o Celso vai mostrar e vai conversar com vocês a quantidade de pessoas casando, descasando, criança vindo, né? E assim, a população crescendo e os imóveis precisando crescer. E eu tenho também, acho que eu separei um quadrinho aqui que eu também acho extremamente importante, que é o preço médio nominal dos imóveis aqui na nossa região de Campinas por metro quadrado. Então, nós temos aqui desde 2014 como é que esse preço de venda por metro quadrado se apresentou e cresceu. Então, nós tivemos um dormitório em julho de 2020, o preço do metro quadrado, 7.533, 2 dormitórios, 7.005, 3 dormitórios, 7.501 e 4 dormitórios, 9.543. Então, assim, quer queira ou quer não, é uma evolução que a gente só não vai conseguir, vamos dizer assim, comparar quando nós tivermos aquele nosso boom, que nós tivemos um crescimento extremamente interessante e importante no custo do metro quadrado dos imóveis em geral, tá? Então, eu acho que este quadrinho é um quadrinho que me chama bastante atenção e acho que é aquele que muita gente gosta, né? Não só para venda, mas também para lançamento. Quer saber quanto o seu produto tem sido visto para a aquisição, o valor do seu metro quadrado aqui. Falando sobre isso, eu gostaria também de fazer uma pontuação que eu já fiz, inclusive fiz a toda a imprensa, é que eu acho que é muito importante, na fase econômica em que o país está, onde nós estamos com crédito aberto, com juros baixos, nós teríamos que ter uma maior agilidade nos processos de aprovação de empreendimentos. Por quê? Porque senão nós vamos perder a bola da vez, certo? Eu acho que está passado da hora. Não é possível que os órgãos responsáveis pelas aprovações, que os dirigentes dessas entidades não enxerguem isto e achem que podem utilizar disso para impedir ou para, vamos dizer assim, minimizar o progresso e
vamos dizer assim, o desenvolvimento de toda a construção civil. Porque nós todos que estamos aqui participando dessa live sabemos e temos plena consciência de que a construção civil indiscutivelmente é uma das áreas que mais movimenta este país. Tá? Por quê? Porque ela tem uma gama enorme de introdução, uma gama enorme de introspecção em todas as áreas, em áreas diversificadas, e é preciso que a gente use isso, facilite isso e utilize isso. Então, essa tem sido a minha mensagem para os órgãos responsáveis pelas aprovações dos projetos dos empreendedores e do mercado imobiliário como um todo. E aí, nós temos também a parte de loteamentos, que a pesquisa vai e faz um apanhado sobre os loteamentos também aprovados dentro do GRAPOAB. Os loteamentos, eles são contemplados nesse estudo. Quero dizer que essa contemplação ela não é tão profunda, porque os loteadores possuem um órgão diferente, diversificado, que cuida disso e que certamente tem essa preocupação. Mas eu confesso a vocês que eu também gostaria de ver essa pesquisa um pouquinho mais aprofundada neste setor e nessa área, se não pela visão que a outra entidade que cuida dos loteamentos faz, mas pelo menos em número de unidades, A, B, C, qual o local que mais está se desenvolvendo. Eu acho que é algo que talvez a gente possa estar pedindo aí para o Secov, para o ano que vem, dar uma abraçadinha. Então, assim, o que eu quero dizer é que em 2019 foram protocolados, vocês estão vendo aqui, nós tivemos em 2019 472 projetos de loteamentos no estado, ante os 525 que foram no ano anterior. Campinas teve 9 projetos aprovados pelo GRAPOAB no ano passado, em 2019, que está aqui na planilhinha, o que representou 2.661 unidades, tá certo? E a região administrativa de Campinas, que engloba ao todo 90 municípios, registrou 99 aprovações em 2019, com 31.035 lotes programados. Tá? O mercado de loteamentos, ele segue bastante aquecido em nossa região, e nós sabemos que a nossa região é uma região que abraça imensamente este tipo de moradia, este tipo de investimento, esse tipo de empreendimento. Tá? Assim, temos muitas empresas buscando áreas para lançamentos e algumas variáveis econômicas estão trazendo fôlego, novas perspectivas e um otimismo considerável para o setor. Quer dizer, nós temos aqui nesta região vamos dizer assim, um olhar do nosso empreendedor de loteamentos e de grandes áreas muito atuante, muito delicado e muito focado. Por quê? Porque é uma área que cresce muito. Campinas tem se desenvolvido de uma maneira extremamente, vamos dizer assim, grande, né? Tem hora que eu vou em alguns bairros que eu me assusto. Eu não tinha ideia que a coisa já estava naquele tamanho, já tinha chego naquela proporção. Eu estou em Campinas desde os 3 anos de idade e digo a vocês que às vezes tem bairros que eu nem sei mais aonde estamos. Mas assim, em princípio, o que eu queria dizer a vocês, todos os empreendedores e todos vamos dizer assim, os empresários do setor imobiliário que estão nos assistindo, é que a perspectiva é boa, é que o mercado está aí para ser usado, o mercado está aí para ser agitado. E o que me chama muita atenção e me deixou assim muito contente este ano foi ver que o empreendedor, que o empresário, ele abriu a sua visão para o mercado, ele abriu as suas vistas a todo tipo de empreendimento para atingir uma camada bastante relevante da nossa população. Então, nós tivemos grandes empresas em Campinas que fizeram bons e grandes investimentos e que estão com
praticamente todas as unidades vendidas e comercializadas. Então, é prova de que o mercado existe, ele passou por uma retração, mas o isolamento social não afastou as pessoas da aquisição de imóveis. Fez com que elas pensassem melhor e adquirissem os imóveis com mais consciência. Fizessem um investimento com mais pontualidade e com mais necessidade, mesmo os investidores. Por quê? Porque ele buscou dentro do mercado de Campinas localização de crescimento, localização de proximidades de grandes universidades, de grandes hospitais, de grandes faculdades, de grande comércio. Então, assim, eu acho que é muito importante nós nos aproximarmos do nosso público, pensarmos com competência, pensarmos com inteligência, para que não percamos essa fase em que estamos atravessando. Mesmo com estoque, que não é muito e não atende toda a população, nós precisamos correr, agilizar as aprovações, para que a gente possa abraçar esse mercado e abraçar todos os nossos clientes que estão à espera de produtos inteligentes, confortáveis e de, vamos dizer assim, utilização objetiva. A utilização dos imóveis de hoje para diante precisa ser objetiva. Tá? Então, essa é a mensagem que eu tenho a passar para vocês. Toda essa apresentação, todos esses números detalhados, quem mexe com isso, quem trabalha com isso, vai ter oportunidade de olhar todos esses números com muita tranquilidade. O que eu queria era aproveitar essa oportunidade para levar a todos vocês essa mensagem de otimismo e de trabalho, porque temos que continuar trabalhando para que a gente possa ser otimista e atingirmos os nossos públicos competentemente. Um abraço a todos vocês. Fred, eu devolvo a palavra para que você dê continuidade. Kelma, parabéns pela apresentação, muito clara. Eu gostaria de fazer algumas breves observações quanto à questão de licenciamento dos órgãos públicos. Você está realmente coberto de razão. É um gargalo que o setor vem enfrentando e a gente vem lutando já há muito tempo para agilizar esses licenciamentos, seja em qual nível for, seja municipal, estadual ou federal, nós temos um grande gargalo. Um outro dado importante também é a questão do GRAPROAB. O Celso vai poder discorrer com muito mais competência do que eu, mas eu gostaria de colocar o GRAPROAB para vocês que nos acompanham. Historicamente, ele tem um licenciamento em média de 500 loteamentos ano, que é quase um loteamento por cidade do estado de São Paulo, que são 645 municípios. Mas veja só, salvo o melhor juízo, Celso, nos últimos 3 anos, a cidade de São Paulo licenciou 5 loteamentos. E o interior licencia 500 loteamentos ano. 1.500 contra 5, ou seja, qual a observação de oportunidade? O crescimento horizontal ocorre no interior paulista. E São Paulo tem um crescimento vertical. Então, e considerar que 277 mil lotes aprovados nos últimos 10 anos em Campinas, Kelma, 277 mil lotes, você constrói uma outra Campinas, né? Constrói-se uma outra Campinas. Então, é um número bastante expressivo se considerarmos o que tem de domicílio hoje em Campinas. Um dado também importante frisar, que essa pesquisa de 19 a 20, dependendo, né, Celso, do período da pesquisa, como nós fazemos uma pesquisa nas nossas 10 regionais de forma anualizada, então tem cidades que nós fechamos de janeiro a janeiro, outra região fechamos de julho a julho, e em Campinas nós fechamos exatamente no meio da pandemia. Isso, logicamente, no primeiro instante, a pandemia fez com que nós, empresários, recuássemos nos lançamentos. Mas após agosto, e o Celso sabe muito bem disso, o mercado voltou à sua normalidade. Quero dizer que esse estoque, Campinas ofertou 3.300 unidades de 18 a 19 e comercializou no último ano 3.800 unidades. Ou seja, então Campinas está absorvendo 3.500 unidades ano. E o estoque é exatamente esse número. Se nós observarmos que
Desde a compra do terreno, viabilidade financeira, licenciamento, produção e chaves, andando rápido, nós demoramos 4, 5 anos. E o estoque de Campinas somente para 1 ano. Sinaliza o quê? Aumento de preço e baixa oferta de produto. Então, é uma leitura também de oportunidade para o mercado. Baixíssimo estoque para 12 meses, e a viabilidade de um empreendimento demanda 3, 4 anos. Então, é um sinal de leitura de oportunidade para o mercado. Um outro dado interessante também, que eu coloco, divido com quem está nessa sala conosco, é a questão dessa pesquisa do Minha Casa Minha Vida. Nas 10 regionais que nós pesquisamos, nos últimos 3 anos, 75%, em média, teve cidade que foi 83%. Na média, 75% do que foi lançado e do que foi comercializado foram 2 dormitórios econômicos, que é o Minha Casa Minha Vida, e imóvel até R$230 mil. Portanto, Campinas não está diferente da região de todo o estado de São Paulo. E, por fim, Campinas sempre teve um preço médio das unidades acima do preço médio histórico das regiões por nós pesquisada. E aquele que nos acompanha, nós pesquisamos. Bauru, são grandes cidades. São José dos Campos, Baixada Santista, ABC Paulista, São José do Rio Preto, Piracicaba, Sorocaba. O preço médio dessas cidades está na faixa de R$ 5.600, preço médio. Campinas está na faixa de R$ 7.500, R$ 8.000. Então, Campinas, diferentemente do demais cenário do interior de São Paulo, ela também tem um preço no final mais interessante do que as demais regiões. Mas é mais ou menos isso que eu queria colocar e comentar sobre a sua apresentação. Quero parabenizá-la, achar que foi muito clara, e peço que aqueles que nos acompanham na sala que endereçem suas questões em nosso chat, que eu irei dirigir aos nossos palestrantes. Obrigado, Kelma. Agora, na sequência, quer fazer alguma observação, Kelma? Obrigado. Na sequência, vou convidar o nosso amigo e companheiro de longa data, Celso Petrucci, economista formado pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, ingressou na área de crédito imobiliário em 1976, portanto, era um trabalho menor, menor de idade nessa fase. Na diretoria de programas habitacionais da nossa Caixa, nosso banco, iniciou as atividades sindicais no Secov, o Sindicato de Habitação, em 1983, é economista-chefe do Secov, São Paulo, e vice-presidente na área de da Comissão da Indústria Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E foi representante técnico, conselheiro suplente e titular do Conselho Curador do Fundo de Garantia de 2001 e 2011. O Celso irá abordar perspectivas para o mercado imobiliário para 2021. Celso, mais uma vez, agradeço enormemente por ter atendido o nosso convite, e a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado, Fred. Vou compartilhar aí a apresentação. Perguntar para vocês se entrou a apresentação aí. Entrou? Ok. Kelma, gostei muito aí do que você mostrou, mas deixa eu comentar uma coisa com você, e já vou pedir para a Lucimara, que está aqui de stand-by, eu vi que ela está escondidinha aqui. Nós já fazemos uma pesquisa de loteamento no estado todo, em 65 cidades. Tá? A Elo e o Secov faz junto, e quem faz é a mesma empresa que faz a nossa pesquisa hoje. Né? Nós trocamos de empresa para a empresa Brain, né? Que é a mesma que faz a pesquisa de loteamento. Então, pedi para a Lucimara pegar a última versão lá com o pessoal da Elo ou com o nosso pessoal do Secov, né? E passar para você ver o que acontece o que está acontecendo nesse setor. Mas eu posso te adiantar o seguinte: o setor de loteamento está acabando com o estoque do que existia. Tá? A gente vem acompanhando aí o que está acontecendo esse ano, e a partir do final do segundo trimestre, a procura por loteamentos cresceu muito, né? Como cresceu de todas as áreas imobiliárias. Né? E nas conversas com o Caio Portugal, que é o presidente da Elo e é nosso vice-presidente também, a gente vê que eles estão num mercado bastante saudável, né? E sofrendo os mesmos percalços que você falou aí dos empresários de Campinas, né? A demora no licenciamento dos projetos e tudo.
Eu preparei uma apresentação rápida, falar um pouquinho de economia, né? Falar um pouquinho de demanda, mostrar como é que está o mercado imobiliário no nosso país, o financiamento imobiliário, e, principalmente, falar por que nós estamos passando, segundo o meu ponto de vista, o melhor momento que a gente já teve no mercado imobiliário, desde que eu acompanho o mercado, faz pouco tempo, faz 44 anos só, né? Mas o mercado nunca esteve tão favorável aos empreendimentos imobiliários. Que tipo de empreendimento imobiliário? Todos, todos. Você quer comprar, você quer alugar, você quer investir, você quer comprar segunda moradia, o que você quiser fazer hoje, nós estamos passando pelo melhor momento. Eu não quero comprar um imóvel, eu quero comprar um fundo de investimento imobiliário. Vale a pena também, né? Eu quero comprar um certificado de recebível imobiliário. Vale a pena também, né? Mas vamos lá. Os efeitos que nós temos na economia, né? Esses dados são do Banco Central, atualizados aí na segunda-feira, né? Nós chegamos, no início da pandemia, a imaginar que o nosso PIB fosse cair em torno de 9% a 10%. Tá? A cada semana, esse número vai decrescendo, né? E, segundo o Banco Central, o próprio Banco Central, ele tem um índice antecedente. No trimestre agora, que se encerrou em setembro, o país já cresceu 9% em relação ao trimestre anterior. Quer dizer, a retomada está muito mais rápida do que se esperava. Uma peculiaridade da construção civil, que a Kelma falou um pouco da construção civil aí, é que a construção civil, quando o país cresce, se vocês olharem os PIBs aqui, a construção civil cresce mais. Quando o país perde PIB, a construção civil perde mais, né? Tanto é assim que em 2019 o Brasil cresceu pouquinho, 1,1% o PIB, e a construção civil cresceu 1,8%. Esse ano ainda nós vamos ter um negativo do PIB da construção civil em torno de 7%. Um dos fundamentos para o nosso negócio é a taxa de inflação e é a taxa de juros, né? Então, nós estamos com uma taxa de juros, né? Nós somos empresários, a gente sempre é mordido, como é que é? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? de salsicha, né? A gente sempre está achando que a inflação vem no ano que vem, né? A gente não está acostumado a viver sem inflação. E agora que nós estamos tendo um aumento significativo de preços, a gente já começa a duvidar que o ano que vem nós vamos ter essa situação que está aqui prevista pelo Banco Central, que é fechar o ano que vem com uma taxa básica de juros de 2,75. Não é que ela vai de 2 para 4, de 2 para 5. Segundo os analistas do Banco Central, do Boletim Focus, 2,75. E a inflação, apesar de algumas coisas que aconteceram aí com arroz, com outros produtos, e está acontecendo na nossa indústria, a inflação está razoavelmente sob controle, mas sempre dentro da meta do governo. Então, as duas coisas, inflação baixa e taxa básica de juros baixa, é fundamental para nós. Uma outra coisa que quem trabalha com o mercado imobiliário tem que sempre estar acompanhando é o que nós chamamos de índices de confiança, né? Os índices de confiança da indústria, do comércio, da construção, do consumidor, eles variam conforme as coisas vão acontecendo no país, né? E nós estamos voltando aos índices de confiança que nós tivemos aí nos anos de 12, 13, né? Ou seja, o período da pandemia e essa queda aí que todos os índices de confiança tiveram, ele já está ficando para trás. Uma preocupação que nós temos e que vai demorar para a gente resolver é a questão das pessoas desocupadas, né? Nós estamos aí com um índice de 14,4 de pessoas desocupadas, ainda é muito alto, né? E isso não tem solução a curto prazo. O país precisa começar a rodar, ele vinha começando, né? O ministro Paulo Guedes sempre fala o seguinte: quando chegou a pandemia, o Brasil já estava crescendo a 3% em 2020. Tá? Agora, a pandemia quebrou toda essa cadeia. O país vinha não crescendo, né? Ia ter um ano de 2020 aí de 3,5%, 4% de PIB, e aconteceu o que aconteceu. Então, uma questão que nós vamos
continuar enfrentando é a questão antigamente a gente falava desempregado, agora a gente fala desocupado. Eu não sei, eu acho que é politicamente correto, né? Outro fator que a nossa indústria ajuda muito é na geração de emprego, né? Vocês veem que a nossa indústria, quando o Brasil criou um pouco mais de 2.600.000 empregos em 2010, nós criamos 350.000 empregos num ano, 1.000 empregos por dia só, que é mil por dia, né? E o ano passado, depois de uma queda vertiginosa, nós perdemos aqui de 14 a 17, 1 milhão de empregos na construção civil. A partir de 18, começamos a crescer um pouquinho. 17.000 empregos em 18, 71.000 empregos em 2019. E esse ano está acontecendo o seguinte fenômeno. A construção civil cresce em 21 estados. A construção civil é o primeiro crescimento de geração de emprego com carteira assinada, ou é o segundo, né? É sempre a construção civil e o setor agrícola, né? Esse ano nós estamos com negativo de 560.000 empregos, segundo o CAGED, e mesmo assim a construção civil gerou 102.000 empregos positivos. A Kelma estava falando, né? As nossas cidades foram sendo urbanizadas, né? Se vocês imaginarem, em 1980, Campinas tinha 700.000 habitantes. E em 2020, Campinas tem 1.200.000 habitantes. É um crescimento de 83%. Só que esse crescimento foi desordenado. Então, a gente já percebe em Campinas algumas coisas que a gente percebe em São Paulo. Apesar que Campinas tem uma malha viária muito boa, tem aquelas radiais, não é radial que chama, né? Mas as vias bem distribuídas, tudo, né? Perimetrais. Perimetrais, isso, obrigado, né? Esse crescimento só foi possível por causa do mercado imobiliário. Não se iludam, não se iludam. Lá em 1980, 65% da população brasileira vivia em áreas urbanas. Em 2020, 85% a 90%, conforme a cidade, é formada de população nas regiões urbanas. Então, o país se urbanizou muito em função do mercado imobiliário e, principalmente, do financiamento imobiliário, né? Foi a criação do BNH, em 1964, a criação do Fundo de Garantia, em 1966, que permitiu todo esse crescimento das cidades e a construção das cidades. Não se iludam, não se iludam. Se for nos Jardins, em São Paulo, vocês vão achar metade dos prédios que foram construídos com dinheiro do BNH aqui nos Jardins, né? É assim que funcionou, ou da caderneta de poupança, ou do Fundo de Garantia. E Campinas, né, apesar de estar aí com vamos dizer, com um lançamento aproximado aí de 3.000, 3.500 unidades por ano, né, que é o dos últimos 36 meses, tem um potencial muito grande, né? Porque só de casamento, né, nos últimos 5 anos, entre casamentos e divórcios, nós temos 11.000 mudanças de arranjos familiares em Campinas. Ou seja, né, nem sempre, quando a pessoa casa, ela precisa comprar uma casa ou um apartamento. Mas, quando se separa, precisa procurar um imóvel. Alguém vai procurar um imóvel para morar, né? Então, potencial para desenvolvimento no mercado imobiliário de Campinas é enorme. Financiamento. Entramos esse ano, isso aqui são números da caderneta de poupança, imaginando que o financiamento cairia 25% em relação a 2019. Tá? Ele não só, até setembro, já está igual a 2019, já foram 78 bilhões, como nós devemos atingir um número muito passando de 100 bilhões, como os anos de 13 e 14. Tá? Isso aqui são financiamentos com recursos da poupança, né? 61 bilhões já aplicados em aquisição, imóveis novos e usados, e 17 bilhões e meio aplicados no famoso plano empresário. Uma outra coisa que o Fred, que eu conheci lá
nos anos 70 ainda, né? E que trabalhava com o BNH também, né? Trabalhava com a Caixa Econômica do Estado, a Kelma, que eu conheço já há algumas décadas também, né? A gente tem que saber defender o sistema financeiro de habitação. Então, vocês imaginem o seguinte: nós passamos pela pior crise da República nos anos de 14, 15, 16, e a inadimplência do financiamento imobiliário ela nunca foi maior do que 1,9%, e com alienação fiduciária nunca foi maior do que 1,7%. Isso é o testemunho, isso mostra que o brasileiro, hoje, ele dá valor para o seu financiamento e para o imóvel que ele compra. Tem seus motivos. Cada pessoa que compra um imóvel, esses financiamentos para aquisição que eu mostrei, 60 e poucos bilhões, na média dá 34% de entrada. Quando é com fundo de garantia, dá 26% de entrada. Então, as pessoas sabem que eles não podem deixar de pagar o seu imóvel. Eles deixam de pagar outras coisas em detrimento do imóvel. Eles preferem deixar de pagar uma escola, trocar de carro para um carro mais barato, fazer qualquer tipo de movimento na sua vida, mas não deixar de pagar o imóvel, né? Isso mostra que o brasileiro dá valor para a sua casa própria e para o seu financiamento imobiliário. Não existe uma menor possibilidade de faltar dinheiro para nós, não existe, né? A caderneta de poupança passa por um momento inusitado, isso é coisa de jabuticaba mesmo, ninguém tem explicação, mas esse ano, na caderneta de poupança, essa última barra aqui, já entrou mais de 100 bilhões de reais. Aí, se vocês me perguntarem por quê, eu não tenho explicação. Ninguém tem explicação. Porque a caderneta de poupança hoje paga 1,4% ao ano de rentabilidade. É 70% da taxa básica, 1,4%. Então, a poupança nunca cresceu tanto, e isso nós vamos perceber que não faltará dinheiro nos próximos anos. Uma preocupação nossa, eu vou passar rápido dois gráficos aí, e vou mostrar só esse. Isso aqui são os financiamentos que acontecem com os recursos da poupança, ou seja, esses 78 bilhões que foram financiados, e aí é uma das grandes preocupações para nós do mercado. 95% desses financiamentos são concentrados em 4 bancos, na Caixa, no Bradesco, no Itaú e no Santander. Isso é muito ruim. O Banco Central vem trabalhando muito, né, com fintechs, com cooperativas de crédito, para ver se ele consegue promover uma certa desconcentração desse crédito imobiliário. Tá? Isso aqui não é muito diferente do sistema financeiro nacional. Se pegar todas as operações de crédito no país, são trilhões de reais, né? 80% também são concentradas, só que não nos 4, mas nos 5 bancos aí, entrando o Banco do Brasil. O Banco do Brasil veio para o nosso mercado, não se deu muito bem e está trabalhando muito pouco hoje. Eu, junto com mais 22 sindicatos aí distribuídos pelo Brasil, a gente acompanha também o mercado imobiliário nacional. Então, eu tenho aqui indicadores do primeiro semestre do que aconteceu no mercado imobiliário nacional, né? São as grandes capitais, as grandes regiões metropolitanas, cidades do país. Eu não deixei para leitura, mas isto aqui são 132 cidades do país que usam a mesma metodologia de pesquisa que o Secov tem há muitos anos. Tá? E os números, Kelma, não são muito diferentes. Quer dizer, quando terminou junho, nós estávamos com 44% a menos de lançamento no país e com menos 2% de venda só. Ou seja, em número de unidades, né, a gente está muito próximo. Né? Nós vendemos no primeiro semestre de 19, nestas praças, 72 mil unidades, e esse ano vendemos 71. Já adianto para vocês, segunda-feira, 23, eu vou estar fazendo a coletiva de imprensa do terceiro trimestre. Este número aqui de 43%, que era a defasagem entre um ano e o outro, já caiu para 30%, né? E este número aqui, nós já estamos com crescimento de vendas em relação aos 9 primeiros meses do ano passado, né?
Aqui é uma série histórica de como veio crescendo isso, né? Vocês podem perceber que, olha que coisa interessante, a barra azul escura é lançamentos, né? Melhor ano de lançamentos, como foi aí em Campinas também, 2019, né? Olha essa barrinha aqui, 37.600 unidades. Então, por mais que a gente lance no segundo semestre, essa barra jamais vai atingir esses 130 mil. Por outro lado, essa barra de 71 mil aqui, facilmente, com os 2 trimestres que faltam aqui, deve ultrapassar o número de unidades vendidas, o que mostra que o mercado imobiliário está muito saudável, né? Aqui é o que a gente chama de oferta final, que também apareceu aí na pesquisa de vocês, ou seja, no segundo trimestre de 20, nós tínhamos 149 mil unidades não vendidas no país, mas é muito interessante, porque a gente vai acompanhando isso trimestre a trimestre, e na nossa série histórica, há algum tempo atrás, eu precisava de 15 meses para escoar a oferta final. Hoje eu preciso em torno de 11 meses para escoar a oferta final. E é mais ou menos o que o Fred falou aí dos números da região de Campinas, né? Uma outra coisa que eu fico muito feliz com o que vocês falaram, acho que foi o Fred, é que o feeling de vocês bate com o meu feeling, né? No seguinte sentido: hoje, o mercado imobiliário nacional depende 75% a 80% do programa Minha Casa Minha Vida. Na cidade de São Paulo, que é a cidade hoje mais cara do país, nós dependemos quase 50% do Minha Casa Minha Vida. Agora, eu tenho regiões do país, como Manaus, como Belém e outras regiões, que o mercado depende 90%, 95%. É difícil você ver um prédio de 3, um prédio de 4 dormitórios. Existe, né? Operações do mercado imobiliário em outras faixas, né? Das nossas pesquisas, que pegam os maiores centros, 56% de tudo que nós lançamos e 56% do que vendemos é programa Minha Casa Minha Vida. Mas afianço para vocês que 75% a 80% do mercado imobiliário nacional depende do programa hoje que chama Casa Verde e Amarela. Então, vamos ver o que aconteceu em São Paulo, né? Nos 9 primeiros meses, né? Opa, peraí, pulei um. Eu vou mostrar 2 números diferentes para vocês, mas é porque eu já sei o que foi lançado em outubro, mas nós estamos terminando a pesquisa de venda de outubro, tá? Então, de janeiro a outubro, nós estamos com 22% a menos de lançamento na cidade de São Paulo, lançamos 32 mil unidades, né? Mas se vocês verem a série histórica aqui, a média, olha aqui, a média desde 2004, 32.300 unidades. Ou seja, mesmo considerando a pandemia, nós vamos ter o segundo melhor ano em termos de lançamento da nossa série histórica. Nós só não vamos conseguir fazer o que fizemos o ano passado, que foi esse crescimento de 76%. Em termos de venda, também acompanhando o que vem acontecendo em todos os mercados. Apesar de estarmos com 22% a menos de lançamento, estamos com 1,5% positivo de vendas, né? E também, se vocês olharem aqui, a média de 28.600 unidades aqui, nós vamos ter, provavelmente, ou o segundo melhor ano de vendas na cidade, em número de unidades, ou vamos ficar muito próximo do que foi vendido no ano passado, o que era inesperado no início da pandemia. Uma outra coisa que a gente está percebendo é que o mercado está atingindo todas as tipologias. Em agosto, o que vendeu mais rápido foi 2 dormitórios, metragem menor que 45, preço bem parecido com a pesquisa aí de Campinas, tá? Em setembro, já foram os 4 dormitórios, metragem acima de 180 metros, né? Preço acima de 1,5 milhão, o que dá para perceber que não está comprando imóvel só quem tem gente que está comprando primeira moradia, e o Minha Casa Minha Vida só pode ser primeira moradia. Tem gente que está comprando
os apartamentos compactos, porque tem um modo de vida que bate com esses apartamentos compactos. Tem gente que está comprando apartamento compacto para investir, para poder alugar, e tem gente que está comprando 3, 4 dormitórios porque nós ficamos 4, 5 anos com uma demanda muito reprimida de classe média e média alta. E agora, só agora, que a gente consegue atender essa classe média alta e a classe alta. Gente, aqui não é conversa de vendedor, apesar que eu sou um bom vendedor também, né? Pelo menos procuro ser. É difícil você comparar qualquer investimento com o imóvel, tá? Se você for pensar em médio prazo, né, isso aqui é um levantamento que o FIPE-ZAP fez e comparou valorização de imóvel em São Paulo, no Brasil, com CDB, com caderneta de poupança, tudo. Aí você vai falar, mas eu posso, às vezes, chegar na Bolsa e apostar um dinheiro e ganhar um dinheiro muito forte. Pode. E perder, mais precisamente, mais fácil ainda, perder o dinheiro, né? Então, quais as vantagens que o nosso setor tem? Constante aumento pela demanda, né? Nós vamos crescer ainda no Brasil 1,5 milhão de domicílios permanentes por ano até 2035. Né? Ou seja, tem um amplo espectro aí para o mercado imobiliário, para o mercado de loteamento, né? Para as Coabs, para os CDHUs, para todo mundo. Os domicílios permanentes vão sendo formados. Nós temos a necessidade de novas moradias, tanto para upgrade quanto para downgrade, e para moradia ou locação, e investimento e reserva de valor. Então, vocês que estão me ouvindo aí, né, não esperem que nós estejamos dando um voo de galinha, né? O ano de 2020 seria o melhor ano dos últimos 10, 20 anos no mercado imobiliário. Nós simplesmente deslocamos o ano de 2020 para o ano de 2021 em função da pandemia, né? Foi isso que aconteceu conosco, né? Nós entramos muito fortes em janeiro, fevereiro, março. Em abril, a gente vendeu 35% do que achava, e já em julho a gente estava vendendo aqui em São Paulo 130% do que a gente achava que ia vender também, né? Então, é uma palavra de otimismo. Nós temos algumas preocupações, né, com o que pode acontecer com o país, né, resultado de eleições, as reformas que são necessárias, né? Eu deixo até algumas coisas escritas aqui, mas... Celso, desculpe interrompê-lo. Você poderia voltar só a essa lâmina anterior? Eu queria fazer uma questão aqui, que dentro desses últimos 2 itens, por que comprar o imóvel? Para moradia ou locação, investimento e reserva de valor. Esse imóvel São Paulo, com valorização anualizada de 16,9, o outro, Imóvel Brasil, comparado com o CDB e poupança, aqui está somente a valorização do imóvel. Não está caso eu tenha adquirido o imóvel, tenha locado ele por 0,5% do valor, teria tido uma rentabilidade de 7%, esse número iria lá para 25%, 23%, é isso? Então, é isso mesmo. E nem o uso do imóvel, né? Nem o uso do imóvel. Então, ele porque o imóvel valorizou. Do CDB, mais que o triplo da poupança. Essa é a leitura? Essa a leitura, de 2009 a 2019. Né? Ok? Tem aqui algumas preocupações, mas dizer para vocês que a pandemia também trouxe de bom, né, uma série de coisas. A gente começa um feirão virtual depois de amanhã aí pelo Brasil inteiro, junto com a Caixa Econômica Federal e junto com a Abrainc, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, né? Nunca se vendeu tanto pela internet, Eu, até pela minha idade, pelo meu jeito de ser conservador, tudo, eu acho impossível uma pessoa comprar um imóvel sem pelo menos saber dar uma passadinha na frente para ver onde ele vai morar, tá? Né? Mas, se não fosse a internet, o mercado não teria reagido ainda durante a pandemia como reagiu, e é impressionante. Os portais de anúncio, eles quebram recordes em cima de recordes.
Então, essa evolução tecnológica foi muito boa, né? Nós vamos estar tratando no ENIC, dia 2 e 3 de dezembro, nós vamos estar tratando disso. Evolução tecnológica, vamos estar tratando da jornada do comprador, vamos estar tratando de aprovação digital, o que dá certo, o que não dá certo, né? Vamos estar tratando de financiamento, vamos estar tratando de mercado de capitais, né? Então, a gente procura fazer um trabalho aí que seja abrangente, e um prazer muito grande aqui estar com vocês, estar com a Kelma, estar com o Fred. Eu vi uma série de pessoas que estão aí assistindo a gente, que são amigos da gente há muitos anos, né? Eu estou bastante otimista. Não é aquele otimista besta que acha que não vai tudo dar certo, né? Existem certas coisas para acontecer para que o país volte a crescer. Agora, a possibilidade disso acontecer a partir de 2021 é muito grande. Então, queria agradecer a atenção de todos. Tá? Celso, parabéns, muito claro. E, realmente, a sua apresentação é uma dose de ânimo para todos nós. Eu olhando, que eu digo sempre dentro da empresa, que a condução do nosso negócio está em cima de números e de informações. E os números que você traz, Celso, se nós olharmos na sua apresentação, tivemos desemprego este ano no Brasil na ordem de 500 mil e contratação na construção civil na ordem de 100 mil. Então, denota que a construção civil está realmente em franca aceleração, portanto, uma grande oportunidade. Os 4 indicadores de confiança também sinalizam que tanto o consumidor, comprador, indústria e comércio, eles estão confiando, estão acreditando e são investimentos de médio e longo prazo. Então, todos esses agentes também estão acreditando nessa retomada, Celso. Outro fator também muito importante que eu observei. Primeiro, é o fund para o mercado imobiliário. Então, ali, coisa de 1,5 trilhão de bilhões de reais que estão disponibilizados para o mercado imobiliário. Então, isso, logicamente, vai acelerar a produção, a produção imobiliária. Isso também é um fator importante. Um outro, que eu digo sempre, Celso, e isso é até palavra sua, corrente, juros baixos, Selic baixa, é a senha para investimento no mercado imobiliário, em ativos reais. Né? Que se hoje você adquirir um bem, seja ele comercial ou residencial, e locar por 0,5% do valor, você, anualizado, você vai ter 6%, 7% contra um ganho financeiro de 2%, mais essa valorização que você colocou na hora de 17%. Então, o cenário do mercado da construção civil ele está bastante robusto. Mas tem algumas coisas, Celso, que eu já gostaria de começar esse nosso debate e já questionando você. Uma coisa, eu atuo na construção civil já também um pouco mais de 40 anos, e a gente vê com relativa preocupação a questão do aumento dos insumos na construção civil neste momento. E interessante, nós temos um CUB aí na faixa de 6%, um INCC na ordem de 7% e um IGPM na ordem de 18%, 19%. Será, Celso, que esse aumento do custo da construção ainda não refletiu nos indicadores setoriais? Ou já está refletido, nós vamos manter esses níveis diferentemente do índice financeiro? O índice financeiro está algo em torno de 3 vezes o índice setorial. Como é que você vê esse cenário dos indexadores, seja setorial, seja financeiro? Olha, o país desequilibrou, né, Fred? O país desequilibrou a produção, não só a produção dos nossos insumos, mas a produção dos insumos em geral. Né? Nós estamos sentindo isso muito no aço e no cimento, principalmente. Né? E eu vou dizer uma coisa, também fica difícil, né, Fred? Se nós estivéssemos lá do lado da indústria do aço, da indústria do cimento, eu acho que em março, abril, a gente também o cabelo tinha arrepiado, né? E a gente tinha tomado as decisões que eles tomaram. Eles jamais imaginaram que a construção civil continuasse a funcionar, porque foi considerada atividade essencial. Junto vieram os depósitos de materiais de construção, junto veio o auxílio emergencial e descompensou todo o nosso setor. Foi só no nosso setor? Não, não foi. Vocês viram o que aconteceu com o arroz. Então, Fred, pelo que a gente tem ouvido, pelo que a gente tem acompanhado
de economistas mais ortodoxos, de pessoal de governo, do próprio Banco Central, é que isso vai se equilibrar até o final do primeiro trimestre do ano que vem. Tá? Não é para ter esse índice alto nem de INCC, nem de CUB, muito menos do IGPM. O IGPM é fácil explicação. Né? Quando nós viramos o ano, o dólar estava R$ 4,00. 1º de janeiro, 4,02. Hoje fechou a 5,33, se não me engano, que caiu também mais um pouco. Né? Então, só aí, Fred, você tem 35%, 40%, né? E o IGPM é muito carregado por isso. Né? A preocupação que eu vejo é que, vamos dizer, nós não estávamos acostumados com isso. Né? Mas está faltando embalagem, está faltando vidro, está faltando fio, está faltando tubos e conexões, está faltando... Ou seja, até que a indústria agora regularize, equilibre o seu funcionamento, eu acho que ainda a gente vai ter um pouquinho de alta de custo, né? Mas eu quero crer, e aí é ser otimista mesmo, né? Aí é ser otimista, mas com tudo que a gente vai assistindo, com tudo que a gente vai lendo, de que esse equilíbrio deva acontecer até o mês de março do ano que vem, em torno do primeiro trimestre, primeiro quadrimestre. Tá? Celso, mais uma provocação, que eu digo sempre no interior, nas nossas reuniões, que tudo que acontece em São Paulo, de bom ou de ruim, vai chegar no interior paulista. Mas vamos olhar na ótica do bom. São Paulo, você mesmo colocou, nesses últimos 2 anos, ele bateu a média histórica de lançamentos e de vendas. Isso, estamos saindo de 3, 4 anos desafiadores, entramos num outro ano que a gente vinha a pleno vapor, entrou a pandemia, enfim, mas a construção civil parece-me que passou a margem de todos esses ocorridos nesses últimos anos. Que leitura que você faz de oportunidade para 2021? E mais, Celso, nós temos uma gama de recursos muito grande disponibilizado para o setor. Olhando o gráfico teu também, nós olhamos que neste ano, que ainda a economia não acelerou, ela está maior do que os grandes momentos que nós vivemos lá de 2008 a 2013. Como é que esses recursos chegaram para o setor? Por conta da inadimplência baixa, por conta de legislação federal obrigando os bancos a aplicarem, garantia do empréstimo que os bancos estão fazendo. Por que surgiu toda essa gama de recursos para a construção civil? Então, são 2 questões. Esses recursos vieram por quê? E por que cresceu tanto esse volume, mesmo considerando esse momento atípico que estamos passando, comparativamente com os grandes momentos de 2008 a 2014? E qual a sua percepção para 2021 para o mercado imobiliário? Fred, a percepção é a melhor possível. Né? Você viu que quando a Kelma fez a apresentação, o gráfico aí de Campinas, apesar de ser períodos diferentes, estava igualzinho de São Paulo. 17 para 18 cresceu um pouquinho, 18 para 19 cresceu um pouquinho, e 19 para 20 ia crescer mais. Fred, crédito imobiliário hoje, o banco está fazendo a 150%, 160%, 180% do CDI. O comprador hoje, a Kelma que trabalha com administração, mas nós temos empresas de venda, nós temos empresa de comercialização, o comprador hoje não paga taxa de juros maior do que 7% ao ano. A taxa de juros do crédito imobiliário com recurso da poupança está mais barata que a do fundo de garantia, Fred. Os bancos lançando produto. O Itaú acabou de lançar um produto que o financiamento é 5,39% ao ano. Você imagina, um país que cobra 10% ao mês no cheque especial ou mais, 10% ao mês no cartão de crédito ou mais, nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa. Então, isto também anima todo mundo. Né? E não é por outro motivo, Então, você tem a taxa de juros baixa, você tem o crescimento da população, você tem os casamentos, né? E você queira ou não queira, eu acho que o maior anseio de qualquer família, né, é poder ter acesso à sua casa própria. Né? Eu sou de família italiana, e isso na Península Ibérica sempre foi muito forte, né? Da gente ter o próprio imóvel, né?
Mas eu acho que do brasileiro em geral, né? A minha filha já é quarta geração, meu filho já é quarta geração. Eu acho que no brasileiro em geral, ele ter a tranquilidade de ter o seu teto é o que dá para nós a tranquilidade de que nós vamos ter um ano de 2021 sensacional. Agora, Fred, ministro Paulo Guedes, pelo amor de Deus, vou falar uma coisa, ninguém está gravando. Né? Ministro Paulo Guedes resolveu no Réveillon abandonar o governo. Né? Complica. Né? Não se mexeu em reforma administrativa, não se mexe em reforma tributária. Vamos furar o teto dos gastos, ou seja, tem alguns conceitos, né, econômicos que eles têm que ser seguidos para que o país possa crescer daqui para frente. Não é crescer 7,5% como cresceu em 2010, é crescer 2,5%, 3% ao ano, mas consistentemente, não ser mais esse voo de galinha. Tá? Fred, eu Não, queria aproveitar, Celso, porque assim, primeiro eu fiquei bastante satisfeita e feliz de ver os números que o Celso trouxe e ver o otimismo, porque eu acho que eu sou uma pessoa, bom, você me conhece, extremamente otimista, e acho que o mercado imobiliário tem tudo para estar otimista. E essa história de que, mas nós estamos esperando o pior para amanhã, o empresário da construção civil já ultrapassou esta fase. Nós já não temos mais este pensamento. O pensamento que nós temos é de que nós temos que dar certo independente de. Não importa o que vai acontecer. Você pode até me dizer, Kelma, mas você depende de determinadas coisas. Lógico que eu dependo, mas não dependo só de determinadas coisas. Eu também dependo do que eu sou, eu também dependo dos índices, eu também dependo da valorização e de reconhecimento do crescimento do país. Então, assim, eu acho que independente do que pode acontecer de 2020 para 2021, eu acho que nós estamos com índices consistentes, mercado ansioso, né? Eu acho que isto é bastante importante. O mercado está ansioso para ver isto crescer e para ver ele se desenvolver. Seja para comprar sua casa própria, seja para fazer seu investimento. Porque quer queira ou quer não, nós que somos de famílias mais tradicionais, Celso, Fred, nós sabemos que o que nós queremos é ter nossa casa própria. Nós queremos é ter nosso teto, certo? Queremos pôr nossos filhos nos tetos e fazer com que eles também tenham sua casa própria. E hoje, com os números que o Celso apresentou, isso está muito claro. Investir em imóvel hoje é indiscutivelmente o melhor investimento. Indiscutivelmente. Independente do que vai acontecer no Réveillon, tá certo? O Réveillon, vamos comemorar. Porque mesmo com toda a pandemia que nós passamos, os números mostram que o mercado imobiliário teve um desenvolvimento e teve um desempenho que tende a crescer. Então, eu acho que é nisso que nós temos que lutar, é isso, para isso que o Secov está aí, para municiar os nossos associados de dados, de informações, de números, de economistas como você, Celso, e de otimistas e pentelhos como eu e o Fred, para ficar instigando você, tá certo? Então, eu Pessimista acho que... eu estou com o resultado eleitoral, o resto é conversa mole. Não, isso aí é outra situação, ninguém vai discutir esse assunto. Mas não é Então, assunto para essa live. Não é não assunto é, para não essa é. live. Então, assim, Bom, independente do resultado político, nós temos que nos desenvolver, nós temos que crescer e nós temos que dar ao nosso associado, à nossa população, a todos aqueles que estão à nossa volta, Fred, e com essas palavras eu faço o encerramento da minha participação, porque também estamos no nosso horário, eu quero dizer que tem tudo para dar certo, tá? O país tem tudo para dar certo, mas a construção civil sempre terá mais ainda. Tá? Essas são as minhas palavras para concluir. Obrigada a todos. Um beijo grande, Celso. Adorei os números. Fred, seu comando é indiscutível. Beijo. Não, beijão para você, obrigado. Celso, eu passo a palavra para as suas considerações finais e já vou me desculpando com aqueles que nos acompanham, que nós, no adiantado da hora, ultrapassamos 15 minutos dentro da programação, mas seguramente foi valiosas as informações e o conteúdo recebido por vocês. Celso, faz favor.
Não só agradecer o convite, né? E dizer que daqui a alguns dias eu vou estar junto com vocês lá na Baixada Santista também, lá com os nossos amigos de Santos. Um ótimo final de dia para todos e saúde para vocês, os que estão nos assistindo e todas as famílias, tá? Obrigado a todos. Paz e vida longa para todos nós. Um abraço e obrigado mais uma vez. Um abraço. Obrigado. Tchau, Kelma. Tchau, Fred. Tchau.